Olá, pessoas! Para quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje eu tô aqui pra falar sobre uma série pela qual eu estou obcecada, que é Ripley. Aliás, gente, vocês notaram que eu cortei o cabelo? Tô muito feliz. Ripley é a nova minissérie da Netflix de 8 episódios, que é uma nova adaptação de O Talentoso Ripley, que é um livro da Patricia Highsmith. Esse personagem, ele aparece em outros livros da autora, mas essa minissérie foi adaptada do livro original e é tido como uma minissérie, então teoricamente nós não teremos outras temporadas com outras histórias de Ripley. E aqui nesse vídeo eu não vou ficar comparando a série com o filme, já existe um filme lá dos anos 90 que adaptou essa história e tal. Tem outras adaptações também, mas o mais recente era esse filme dos anos 90. Eu não vou ficar comparando aqui no vídeo o filme com a série, eu vou falar só da série. E eu não li o livro, né? Dessa vez eu não tenho pra vocês aqui a obra original pra comparar, como muitas vezes eu tenho. Não li o livro pra saber se é parecido ou não, se o filme é mais parecido que a série ou não. O filme é bem diferente da série, mas eu não sei dizer pra vocês, assim, se qual dos dois é mais próximo da obra original, mas eu estou obcecada com essa série, então a gente vai falar sobre ela agora. Por enquanto eu vou falando sem grandes spoilers, sem grandes revelações sobre o enredo, e quando for falar aí de final e outras coisas, eu vou avisar vocês. Se você é novo por aqui, você pode se inscrever aí embaixo pra fazer parte da nossa família, e pode me acompanhar também nas redes sociais pra ver o meu trabalho por lá, e claro, você pode também ser membro aqui no canal se você quiser apoiar meu trabalho. É um valor muito, muito baixinho e ajuda demais o meu trabalho. Bom, Ripley é uma série protagonizada pelo Andrew Scott e ela é escrita e dirigida pelo Steven Zaillian. Eu amo ele. Ele já trabalhou em roteiros maravilhosos como Hannibal, como Gangue de Nova York, Lista de Schindler também, O Irlandês, enfim, gente, ele é sensacional. E a série, ela é em preto e branco. Eu sei que isso pode pegar pra algumas pessoas, tem gente que não gosta, tem gente que não consegue, tem gente que dorme, que tem pavor de série em preto e branco. Só que eu me envolvi tanto com a trama que no segundo episódio eu simplesmente esqueci que a história era em preto e branco, porque eu conseguia enxergar as cores da história. E é muito louco porque eles brincam em vários momentos com relação a cores de coisas. Inclusive, né, o Ripley tem toda uma questão ali com as pinturas e tudo mais ao longo ali da história. E, obviamente, uma pintura é feita de cor, então você tem que imaginar aquelas coisas acontecendo. Tem uma parte muito marcante ali ao longo da história que eles falam sobre um hobby, tipo de seda, assim, e tal. E ele escolhe a cor do hobby, só que você não tá vendo a cor do hobby porque tá tudo em preto e branco, e são 3 hobbies de cores diferentes, só que o tema da cor desse hobby é um tema recorrente ao longo do episódio. Então é muito interessante porque você passa a enxergar o hobby daquela cor, mesmo ele estando em sépia. Sépia não, preto e branco, desculpa. Mas mesmo ele não tendo cor ali, você consegue enxergar por causa da descrição que é feita na imagem. A direção é sensacional, assim, realmente. Tem várias cenas, assim, que dá pra ver que foi feito pra ser cinematográfico, sabe? Diálogos, assim, com enquadramentos entre, por exemplo, colunas de uma construção, onde um personagem tá focado, e daí quando muda a câmera, o outro personagem tá focado, e às vezes tem diálogo através de espelho, e plano com contraplano, né? Contraplano é quando o ator tá aqui, daí o outro ator tá aqui atrás, e aí desfoca aqui pra focar ali, enfim. Dá pra ver que é uma série que ela é trabalhada pra ser bem cinematográfica, e eu vou cantar a pedra aqui, assim como eu cantei a pedra do Gambito da Rainha anos atrás, cantei a pedra do Halston anos atrás, essa série vai pra Emmy. Essa série a Netflix vai levar pra Emmy. Escuta o que eu tô falando. Anota aí pros bolões de vocês, depois vocês me cobram. Acredito que essa série pode ir pra Emmy em Emmys mais técnicos, assim, com relação à fotografia e tal, mas como ela vai concorrer como minissérie, que inclusive a Netflix tem feito muito isso, de produzir minisséries dignas de premiação, porque aí a Netflix sempre bota muito, assim, entra com muita força nas premiações com minisséries. Acredito que o Andrew Scott entra em melhor ator de uma minissérie e a minissérie em si deve entrar como uma das candidatas à melhor minissérie. Eu tô cantando essa pedra bem antes, tá? Enfim, vamos lá. Na série, nós vamos acompanhando o protagonista, Ripley, que ele é um trambiqueiro, basicamente. A série, ela abre mostrando ali a vida dele de trambique, que ele basicamente dá golpe nas pessoas pra conseguir dinheiro. E aí, o pai de um amigo dele, que na verdade é um conhecido muito distante, ele mal tem contato com esse cara, chega pra ele e fala, olha, eu preciso da sua ajuda, porque o meu filho, ele tá na Itália e eu preciso que você convença ele a voltar a morar aqui em Nova York. E se dispondo a pagar tudo pro Ripley, né? Pagar a viagem, pagar o custeio ali, né? De tudo, comida e tal. E também um saláriozinho pra ele fazer isso.
E, gente, o Ripley era um trambiqueiro, qualquer dinheiro que fosse entrar ele tava aceitando. Então, cara, imagina, você ganhar uma viagem pra Itália. Lógico que ele aceitou e ele foi, né? E aí que começa a contar a história da série, né? Onde ele encontra esse amigo ali, que é conhecido como Dick pelas pessoas, né? Que é o Richard Greenleaf, o nome formal dele, mas é o Dick. E o Dick tem uma mulher, que é interpretada pela Dakota Fanning, que tá super bem na série também. E ela tá ali com ele e tudo mais, e ela já desconfia do Ripley, né? A mulher tem o seu sentido, né? A mulher é, obviamente, muito esperta. Ela já percebeu ali que o Ripley era meio esquisito, que talvez ele queria tirar uma vantagem, alguma coisa assim. E, aos poucos, nós vamos vendo todas as coisas das quais o Ripley é capaz apenas para vencer na vida. Cara, pra mim foi uma série muitíssimo bem feita, o roteiro é super legal, as falas, assim, são bem trocadas, assim, entre os atores, todos eles estão muito bem no papel. Eu adorei a série de verdade. Dá pra ver que mesmo a série sendo em preto e branco, ela tem um design de produção e uma direção de arte, assim, sabe? Com os sets e com os detalhes, com os figurinos, muito legal mesmo. Dá pra ver que tem muito carinho ali envolvido na série e eu amei Ripley, gente. Fiquei muito envolvida na história. Não consegui parar de ver, assim, os momentos que eu pausei a série foi porque eu realmente precisava pausar, porque eu não queria pausar. Eu fiquei obcecada pela série, obcecada mesmo, e eu vi tudo em um dia, eu vi as 8 horas de série em um dia, porque são 8 episódios de 1 hora cada um, e eu não conseguia parar, eu simplesmente fiquei fascinada. Pra mim, o Andrew Scott nesse papel tá sensacional. Cara, muito louco ver como o Ripley inspirou muitos personagens que a gente vê na nossa cultura popular atualmente, e é uma coisa que eu não tinha percebido, e até, cara, eu até me decepcionei comigo mesma de eu não ter feito essa referência antes, porque eu vi o filme há anos atrás, então óbvio que eu já tinha essa referência dentro da minha cabeça, mas eu não tinha me tocado. Por exemplo, o Joe de Yu, gente, tipo, o Ripley, ele não é um stalker, né, ele não faz as coisas tipo, nossa, por amor, e depois vai lá e mata a amada, mas questões de, tipo, matar alguém pra se livrar daquilo, e daí dar um jeito no corpo, e não sei o que, cara, é muito do Ripley, como eu nunca tinha percebido que eles tiraram muitas coisas do Joe, do Ripley. Eu não sei como que eu não tinha notado isso. Então, assim, e o Joe só um exemplo, né? Tem muitas outras séries que tem protagonistas, assim, que são trambiqueiros e que, obviamente, foram inspirados no Ripley, até porque esse livro originalmente é de 1955. A série se passa em 61, mas o livro é de 55. Então, óbvio que é algo que já tá intrínseco aí na cultura popular há muitos anos. E, gente, o Ripley, ele andou pra que a nossa Anna Delvey pudesse correr, entendeu? A Anna Delvey... Ela com certeza leu o talentoso Ripley e ela aí resolveu dar os golpes que ela dá na vida em Nova York. Porque, inclusive, tem vários golpes parecidos, tá? Que a Anna Delvey deu na vida, ela deu golpes parecidos, assim, com os golpes que o Ripley dá. Agora eu vou falar de spoilers, revelações do enredo, sobre o final, sobre mortes, quem morre, quem não morre, enfim. Então, se você não viu, se você não quer spoilers, vai lá assistir a série. Eu super recomendo, eu amei de paixão, tô recomendando com todo o meu coração aqui. Ela, com certeza, vai ser uma das minhas séries favoritas do ano, naquele vídeo de fim de ano que eu faço. Então, vai lá assistir e volta aqui, porque agora eu vou falar sobre final e mortes e tudo mais. Bom... Era muito claro que as coisas iam desandar em determinado momento, né? Porque simplesmente o Ripley foi lá e ficou na casa do Richard, do Dick, e não ia mais embora, né? A legítima pessoa sem noção, o nonsense. E a Marge tava com toda a razão do mundo de querer que o cara vá embora, né? Mano, o cara tava lá torrando a paciência, né, velho? E aí eles foram pra essa viagem de barco deles, ali nesse passeiozinho de barco, e o Dick falou, cara, então, você vai ter que seguir sua vida, né, e tal, eu vou aqui ficar com a Marge e tal, você tem que seguir seu rumo. E o Ripley, cara, ele não queria perder aquilo que ele tava tendo, era algo que ele nunca tinha tido. E é muito louco como essa série trabalhou todas as questões psicológicas do Ripley de uma forma não tão direta, mas que ficou muito explícita em cena. Porque, por exemplo, depois que ele mata, mano, a cena que ele mata o Dick e que aí fica no barco, e aí o barco sai, e aí ele consegue ir atrás do barco com a corda, e aí o motor tá funcionando, e ele tá tentando subir no barco, e aquele motor quase pegando na perna dele. Cara, me deu muito nervoso. Tem vários momentos dessa série que você fica tenso, porque ele tá sempre por um triz de algo dar muito errado. E acho que isso é um pouco da essência do personagem, e isso que me lembrou muito também o Joe, porque o Joe sempre também tá um triz de dar tudo errado e no fim dá certo. Só
Só que eu vejo que o Joe tem muita facilitação de roteiro pra ele. E o Ripley não. O Ripley tem muitos problemas que ele consegue resolver sem ter um roteiro facilitado em prol dele. Ele consegue sair daquela enrascada porque ele foi esperto. E também porque os outros foram burros, né? Porque o investigador... Aquele investigador não perceber que ele era a mesma pessoa, me deixou um pouco estressado, na verdade. Porque o que acontece? O Ripley, ele começa a viver de uma forma dupla, não 100% dupla, né? Porque ele assume a identidade do Dick e fica ali vivendo como o Dick. As pessoas ali em Roma não conhecem o Dick. Eu, na verdade, achei que ele foi bem Zé Lelé, tá? Porque eu não vou dizer que eu cometeria um crime, porque obviamente eu não cometeria um crime, mas assim, se fosse eu, meu filho, fazendo o que ele fez, eu não estaria na Itália, entendeu? Eu teria vazado há muito tempo. Teria vazado, me enfiado em qualquer outro país. Não sei se teria voltado para os Estados Unidos, mas teria me enfiado em qualquer outro país, estaria vivendo belíssimo, entendeu? Eu sairia com um passaporte, até porque naquela época o controle de fronteira era muito X, né? Então, assim, eu sairia com um passaporte, tentaria entrar com outro passaporte em outro país, e aí era isso, entendeu? Eu ia viver escondida lá, tipo, acumular um dinheiro, assim, se eu fosse o Ripley, obviamente, né? Acumular um dinheiro ali do que ele pegou do Dick e tal, que ele fez aquelas transferências, porque ele assumiu a identidade do Dick, pegou o dinheiro dele e tudo mais, vendeu o barco do Dick, então faturou um monte de dinheiro com isso também. Então ele foi vivendo com essa grana do Dick e ele ia transferindo essa grana também pro próprio Ripley ali em alguns momentos, claro que nem sempre, né? Muitas vezes ele só pegava o dinheiro e gastava e tal. Mas enfim, ele foi vivendo a vida do Dick até que um belo dia o Fred, amigo do Dick, foi lá querer falar com o Dick. Só que, gente, o Dick não há mais, não existe mais o Dick, né? O Dick morreu, né? O Dick foi morto pelo Tom Ripley. E aí o que acontece? O Ripley tem que se livrar também do amigo do Dick, né? Porque toda vez que alguém chegar procurando o Dick e começar a desconfiar do Ripley, o Ripley vai ter que dar um jeito, né? Porque vai fazer o quê? Não tem muito o que fazer a respeito disso. Então, ele acaba tendo que se livrar do Fred também. E tem toda essa história. Na verdade, eu me fiz uma pergunta com relação... Na verdade, eu falei que não tinha facilitação de roteiro, mas me pegou um pouco essa parte também da morte do Fred, porque ele pegou aquele Cinquecento da mulher, né? Ele pegou uma chave daquela mulher, pegou o Cinquecento dela e tudo mais, e largou, né, ele dentro do Cinquecento, perto daqueles arquedutos e tudo mais. Gente, tipo, não tem um registro do carro, tipo, a mulher, ela não reclamou que ela perdeu o carro dela, sabe? Ela teria dito assim, olha, eu tinha estacionado nessa rua aqui, e tipo, meu carro não tá aqui. E dela não deu falta do carro, não reclamou, não foi na polícia. Porque aí, sabe, eles poderiam ter... A polícia ia falar, não, o carro saiu daqui, então se o carro saiu daqui com o cara... É porque, de repente, realmente aconteceu alguma coisa neste apartamento, nessa rua. Eles teriam ficado mais em cima. E aí o investigador, tendo conversado com o Ripley, sendo o Dick, e depois tendo conversado com o Ripley, sendo o Ripley em Veneza, e não ter reconhecido, por mais que ele tenha se disfarçado, né, mudado a luz, inclusive a série faz muitas referências a pinturas, a todo momento nós vemos uma cena que é enquadrada exatamente de acordo com alguma pintura que já foi exibida anteriormente em tela. Eu adoro essas coisas, Isso é pra massagear o ego da pessoa que é fã de cinema? Mas e daí, entendeu? Eu amei muito. E tem umas referências a Caravaggio, né? Inclusive, o Ripley tá o tempo todo circulando coisa de Caravaggio ali e tal. Ele é super apegado àquele livro dele de Caravaggio, que a própria Marge, ela derruba um vinho ali e tal. Ele fica meio transtornado, mas ele tenta disfarçar. Mas aí ele dá uma disfarçada ali nessa conversa com o inspetor com relação à luz, né? Porque o próprio Caravaggio dizia que uma luz é tudo. Então ele disfarça com luz e tal, e coloca a barba, um cabelo. Só que, mano, o cara é detetive, é investigador, não perceber. Sherlock Holmes não faria isso nunca, gente. Sherlock Holmes não deixaria passar batido, não. Ele ia perceber. Sherlock Holmes ia perceber. Então o Ripley foi vivendo essa vida ali em Veneza depois de ter simplesmente colocado na bunda do amigo dele, que ele mesmo matou, a morte do outro amigo que ele também matou. Na verdade, o Ripley é um gênio, né? Porque ele matou o cara, assumiu a vida do cara, aí matou outro cara, e daí botou na conta do cara que ele tinha matado antes a segunda morte. Simplesmente assim. E é isso. E aí ainda tem a cara de pau, né? De encarar o pai do amigo que ele mesmo matou, a ex-mulher do amigo que ele mesmo matou, e aquela mala com as iniciais dele embaixo da cama o tempo inteiro. E o anel, mano, quando achou o anel, eu pensei, cara, acabou, não tem. E, cara, as pessoas em volta do Ripley são muito burras, né, velho? Porque em momento algum se passou pela cabeça dessas pessoas que
o Ripley simplesmente tinha matado o cara, né? Tipo, não se passou pela cabeça deles isso. O anel tava lá e eles acreditaram que o Dick deu pra ele o anel porque ele ia se matar. Só que assim, claro que o Dick tem o seu louvor, né? Obviamente, como eu falei, as pessoas em volta dele são muito burras, mas ele também é, obviamente, um cara esperto, né? Por exemplo, ele ficou naquele hotel que ele tava, ele perguntou sobre os ferries pra Tunísia, porque ele queria dar a impressão de que ele ia pra Tunísia, mas não foi pra lá, óbvio. Mas ele deu a entender ali que ele tava indo pra Tunísia, né? Deixou tudo meio armado ali dos arredores para as pessoas acharem que ele tava indo pra Tunísia e que algo tinha acontecido nesse caminho, né, dele pra Tunísia. Só que, obviamente, né, ele não foi pra Veneza e tal, e ficou lá. Só que, cara, muito louco, porque aí, outra coisa que me pegou muito é a burrice dos investigadores, que, cara, em momento algum eles viram uma foto do Dick, velho. Em momento algum eles viram uma foto do Dick. Como que eles fazem, sei lá, uma matéria no jornal falando do Dick e não colocam uma foto do Dick, entendeu? Como é que não pediram uma foto? E outra... Eles foram lá na casa, né, da Marge e tal, tava cheio de foto do Dick em cima do negócio. Como é que o inspetor não me olha pro negócio e fala, nossa, quem que é esse aqui? Quem que é esse loiro aqui que tem 300 fotos dele aqui? Tipo, sabe? Tudo envolve muita burrice da investigação. Eu digo que não tem facilitação de roteiro porque realmente não tem coisas que em You tem, que tipo, de brechas muito toscas que facilitam muito a vida do Joe. Não tem isso em Ripley. Só que o que facilita a vida do Ripley é que as pessoas que investigam são burras, né? Realmente, o investigador, pelo amor de Deus, não tem cabimento. E pra mim, essa cena final, onde o investigador recebe o livro e vê ali a foto do Dick e é outro cara que ele nunca viu na vida, é incrível. Entendeu? É um final incrível porque a gente vai ter uma segunda temporada? Acredito que não, porque é uma série que foi concebida para ser uma minissérie. Mas a graça desse final aberto é justamente essa. É o fato de que, será que o investigador vai reabrir esse caso? Será que ele vai querer se incomodar de reabrir depois de tudo que rolou? Será que ele vai ficar com uma pulga atrás da orelha pensando, cara, mas se esse é o Dick, quem que é o cara com quem eu tava conversando o tempo inteiro? Então, cria muitas possibilidades do que poderia acontecer e fica no nosso imaginário o que você gostaria que acontecesse. Você gostaria que ele reabrisse a investigação? Você gostaria que ele simplesmente largasse? Você gostaria que ele fosse, de repente, atrás da Marge pra conversar com ela pra ver quem que é aquele cara ali, contar que era outro? Você acha que o Ripley vai se lascar em algum momento? Ou você acha que o Ripley vai viver essa vida dele de trambicagem muito feliz e leve e solto? Então, assim, pra mim, foi uma série muito divertida de se assistir. Eu adorei acompanhar as trambicagens do Ripley, ele se livrando das pessoas ali de uma forma muito tosca, assim, e daí ele, quando viu, ele tinha matado, e aí ele queria dar um jeito, e ele dava um jeito de uma forma meio desleixada, tanto é que quando o investigador foi lá com o policial, tinha sangue na banheira e aí você fica tenso, então a série trabalha esse desleixo dele junto numa linha com a tensão que vai ser criado por causa do desleixo dele, porque se ele tivesse sido mais minucioso, você não ficaria tenso com o que poderia acontecer se descobrissem esse desleixo, esse deslize dele. Só que como ele é desleixado, a gente fica o tempo inteiro tenso, pensando, meu Deus, vão descobrir ele. E não é que você não quer que prendam o Ripley, mas ele é o protagonista, você meio que torce pra ele, mesmo sabendo que tá errado. É uma energia, uma coisa meio... Até o Joe de You, né? Uma coisa meio La Casa de Papel, assim, que você sabe que o protagonista tá errado, mas você meio que acaba torcendo pra ele, assim, porque você tá acompanhando aquele lado da história. Então você tá meio que vibrando por ele. E você cria uma conexão muito maior com esse protagonista, porque é ele que tá contando a história pra você, do ponto de vista dele. Então a gente não cria laço com o Dick, a gente não cria laço com a Marge, a gente não cria laço com o Fred, a gente cria laço com o Ripley. Então a gente, no fundo, meio que torce pro Ripley, mesmo sabendo que é errado, sabe? Não é que a gente torce pro mal, mas a gente também não quer que dê tudo errado. No fundo, a gente meio que quer que ele se safe. E eu achei um personagem muito interessante, porque, como eu falei, eles transmitiram muito bem as questões psicológicas do Ripley, sem deixar tão explícito, mas foi bem desenvolvido. Porque, por exemplo, ele passou muito tempo escrevendo cartas em nome do Dick, né? Fingindo que ele era o Dick. E, cara, constantemente nessas cartas ele falava: o Ripley é um cara muito legal, o Ripley é um cara confiável, eu adoro o Ripley é muito bom.
Porque Ripley, precisava ouvir isso. Ele precisava dessa aprovação das pessoas. Ele precisava que o Dick achasse isso dele. Ele precisava que o pai do Dick achasse isso dele. Ele precisava que as pessoas pensassem que ele era especial, que ele era importante, que ele era útil, que ele era um cara querido. Porque ele fala várias vezes que ele é órfão e tudo mais, é abandonado e blá, 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 blá. Então, ele sempre sentiu falta dessa validação externa. E ele estava se sentindo validado quando ele estava com o Dick e com a Marge e tudo mais. E a partir do momento em que o Dick fala, cara, segue o seu rumo, ele parou de sentir essa validação, que pra ele era essencial. Por isso que ele foi lá e matou o Dick. Porque o Dick não estava mais validando ele como ele queria ser validado. Todas as cartas que ele foi escrevendo, ele sempre elogiava o Tom. Por quê? Que no caso, ele mesmo. Porque ele precisava sentir como... Ele quase assumiu um alter ego. Tanto é que ele assumiu tanto esse alter ego que tem um momento que ele tá conversando com a Marge e que ele fala como se ele fosse o Dick. Porque ele fala assim, não, realmente, eu fiz tal coisa, mas eu não fui com o Tom. Só que o Tom é ele. Então ele fala, não fui com o Dick. Aí ele se corrige rápido. Mas ele assumiu... E pra mim, essa frase, essa fala é uma das mais importantes de toda a série. Porque ela deixa muito implícito de como o Tom viveu tão intensamente essa vida dele de Dick, que em vários momentos ele pensava como o Dick. E ele tava criando na cabeça dele que o Dick gostava muito dele, que o Dick achava ele uma pessoa incrível. Tanto é que ele criou também essa mentira de que o Dick, tava apaixonado por ele, queria sair com ele, não sei o que, não sei o que. Isso é mentira, isso não aconteceu. A gente viu a cena do barco. A cena do barco, ele falou que era pro Ripley meter o pé, porque ele ia ficar com a Marge e tudo mais, e que a Marge tava meio de saco cheio do Ripley. Então, ele criou essa realidade paralela na cabeça dele de que o Dick amava ele e que o Dick admirava muito ele, de que ele era uma pessoa muito importante pro Dick. E ele tava vivendo isso, uma coisa meio cisne negro, assim, sabe? Que a personagem, ela tava vivendo aquilo e ela se tornou aquilo. Ele praticamente se tornou o Dick. Então, ele fez com que o Dick, na cabeça dele, adorasse ele. Então, isso mostra toda a carência do personagem, sabe? O quanto ele sofria com relação a essas coisas, com relação ao abandono, o quanto ele precisava dessa aprovação externa. Ali em Veneza, que ele era convidado para todas essas coisas e tudo mais. No começo ele ia em vários, depois ele foi largando, assim. Mas ele sentia essa necessidade das pessoas gostarem dele, das pessoas aprovarem ele. Então, e por isso também que ele quis viver essa vida do Dick, né? Porque ele, além dele ser um golpista, ele queria essa vida de luxo, porque a vida da pessoa que tem o luxo é mais bem vista na sociedade do que a vida de uma pessoa normal. Então, era isso que ele almejava essa aprovação externa, e isso deixa muito claro na série. Eu achei essa série sensacional, sensacional mesmo. Eu achei os personagens muitíssimo bem desenvolvidos, cara. O Ripley sensacional, incrível. O Andrew Scott tá perfeito nesse papel. Com certeza essa série vai pro Emmy, ao meu ver. Pra mim, assim, é uma aposta forte na Netflix pro Emmy. E vamos ver, né, como vai ser, mas eu acredito que sim. A gente tá um pouco longe ainda do Emmy, mas tá no prazo aí, tá no prazo. E enfim, gente, me conta aí se você assistiu Ripley. Eu amei essa série. Inclusive, a gente até tem uma participação especial do Louis Hoffman. Eu não sabia que ele tava nessa série. O Louis Hoffman, nosso eterno Jonas de Dark. Ele faz uma participaçãozinha ali num episódio e tal. Ele é o boy do Fred, né, e tal. E fiquei surpresa que ele tava na série, eu não imaginei que ele aparecia ali. E, cara, aquele finalzinho com ele com a outra identidade, Fanshawe, né, pra receber o quadro que ele mesmo tinha enviado pra esse Fanshawe que ainda não existia quando ele enviou o quadro. E agora ele tem o próprio Picasso, tipo... Eu achei um final poético, sabe? Poético. Eu amei esse final. E dá a entender, né, que ele vai meter o pé e ir pra Londres também e tal. E vai continuar trambicando, né? Me conta aí o que você achou de Ripley, porque eu amei a série, eu me diverti muito. Não me incomodou nem um pouco a série ser preto e branco, só que assim, eu particularmente não tenho problema com coisas preto e branco, porque meu filme favorito é preto e branco, que é Psicose. Então eu nunca tive problema com uma obra em preto e branco. Eu sei que isso incomoda algumas pessoas, mas de forma alguma nessa série me incomodou, e eu achei que fez parte da questão artística dela, assim. É muito louco porque, às vezes, séries coloridas, principalmente que se passa ali na Itália, com paisagens tão bonitas, uma coisa tão linda, e mar e tudo, isso rouba um pouco a cena, né? Rouba
a beleza chama tanta atenção, essa parte natural ali, a parte né, do visual da série, que às vezes perde um pouco a essência do roteiro, da trama e tal. E como a série é toda em preto e branco, cabe a nós imaginar essas cenas coloridas como elas foram, aí viver mais a série em sua história em si. Inclusive, aquela cena do barco que ele joga as pedras, né, e taca fogo no barco. A cena original devia ser muito linda, né, porque aquele mar transparente, azul, assim, coisa mais linda. Devia ser linda ao vivo, aquela cena, mas enfim. E eu amei os personagens, amei todo o desenvolvimento dela, amei de verdade. Eu ia adorar se eles quisessem fazer adaptação de outras histórias do Ripley. Acho que seria incrível. E, nossa, eu amei de coração essa série. Tô muito feliz com ela. E me conta aí o que você achou se você assistiu. Um beijo pra vocês e até a próxima.